Meus irmãos, quero compartilhar com vocês um texto que eu tinha meditado nele alguns dias atrás. Está lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, meus irmãos, é um evangelho interessante, né? Quem escreveu foi o médico Lucas, e ele escreveu para alguém que tinha se convertido na fé. E é interessante como ele vai narrar as coisas que Jesus fez, quem era Jesus. Ele vai começar pelo nascimento, né, de João e de Jesus. Então, é uma narração daquilo que aconteceu. Ele está escrevendo para alguém que converteu e quer entender um pouco o cristianismo. Então, talvez o Atos podia ser chamado de Lucas 2, né? Então, quando a gente olha aqui, meus irmãos, eu quero ver com vocês o capítulo 1, dos versos 26 até o verso 38. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. Eu estava meditando nesses dias nesse texto, e muitas vezes eu e você somos pegos, né? Talvez você, não sei, né? Mas eu às vezes fico pensando e a gente olha para algumas pessoas que Deus usa, e às vezes a gente pensa, Deus só usa pessoas especiais, né? Deus só usa pessoas preparadas, pessoas capacitadas. E quando a gente olha para as Escrituras, não é bem assim que Deus faz, né? Quando nós olhamos para Deus, ele nos surpreende, porque Deus ele usa o mais improvável para realizar seus planos. Eu estava pensando, e grandes tarefas que Deus chamou pessoas para realizar, a grande maioria eram jovens. E a gente sabe, jovem, eu acho que em toda a história da humanidade, jovem é jovem, né? Independente da época, jovem ele tem aquele seu lado inconsequente. Porque jovem, eu acho que ele tem muita força, muita disposição, então ele não calcula muito o risco. Para ele, você zerar e começar de novo é mole, né? Eu estava pensando, por exemplo, né? Não fiz uma pesquisa curada, mas Moisés é alguém que Deus chamou já velho, né? Moisés é uma tarefa difícil. E Deus chamou Moisés já com 80 anos. Aí eu fiquei pensando, falei, mas para aguentar aquele povo, um jovem não aguentaria. Um jovem tinha matado. Tinha ou não tinha? Aí Deus chamou um senhor de 80 anos, já experimentado, já vivido, para uma grande tarefa. Mas às vezes, quando nós olhamos para o restante das Escrituras, a gente pode lembrar de Daniel, né? Daniel é um jovem que foi escolhido por Deus para ficar ali no exílio. E ele trabalhou, né, no governo, nos 3 impérios. Ele chegou lá provavelmente entre 15 a 17 anos de idade. É um jovem que se destacou. É um jovem que começou a sua jornada e uma tarefa difícil, né? Um profeta que Deus levantou no lugar hostil. Todo mundo conhece a história de Daniel, né? E Daniel na cova dos leões não era um jovem, tá? Daniel na cova dos leões já estava com quase 80 anos de idade. Mas ele foi para lá jovem. Daniel morreu no exílio. Eu olho para Davi. Davi foi ungido rei, um jovem, 15, 16 anos. Né? Então, a gente olha para Esther, uma jovem com uma tarefa complicada. Né? Ela virou rainha e ela teve que livrar seu povo. José,
Então a gente vai olhar grandes tarefas, grandes coisas que Deus vai fazer, Deus chama jovens. E aqui não foi diferente, né? Nós podemos olhar para as Escrituras e Deus nos surpreende. Porque se eu e você fôssemos escolher alguém para fazer alguma coisa, né? Vocês aí que contratam alguém para trabalhar para vocês, vocês querem o filé mignon. Às vezes vocês não querem pagar o que o bom vale, mas vocês querem o bom. Porque a gente quer o melhor, né? A gente quer casar com o melhor, a gente quer ter o melhor filho, a gente quer ter a melhor igreja, a gente quer ter sempre o melhor. Então, quando eu e você vamos escolher, a gente quer escolher o que tem de melhor. Se a gente fosse escolher para fazer alguma tarefa, a gente sempre escolheria pessoas que são boas, né? Por exemplo, nós somos o país do futebol. A gente está acostumado, né, com convocação. Então, hoje nem tanto, né? Mas quando a gente era mais novo, a gente já sabia, o treinador vai convocar os melhores, o melhor em cada posição. O melhor lateral, o melhor atacante, o melhor meia. Então, o treinador vai escolher os melhores. E eu e você, nós somos assim. Nós vamos comprar um carro, nós olhamos os melhores. Nós primeiros olhamos aquele que nós nem damos conta de comprar, né? A gente olha eles. A gente vai querer comprar uma casa, a gente olha aquela casa que você não dá conta de comprar. A gente vai olhar um terreno, tudo que a gente vai olhar para comprar, a gente olha aquilo que a gente não dá conta. E para a gente se contentar com aquilo que a gente pode. Mas por quê? Porque a gente quer o melhor. A gente quer aquilo que a gente julga ser o melhor em toda e qualquer situação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, Deus, ele não é assim, né? Deus, ele contraria essa lógica. Quando a gente olha, por exemplo, para 1 Coríntios 27 e 28, né, do capítulo 1, Deus vai dizer assim, ó: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. O próprio Jesus vai dizer, né? Sem mim nada podeis fazer. Ele é Deus. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que um vaso de barro na mão dele vale muita coisa, né? Um jovem com um estilingue na mão mata um gigante. Então, Deus é quem faz. Em última instância, Deus é quem faz. Então, Deus, quando ele vai chamar o time dele, Deus, ele não está preocupado com o exterior, aquilo que nos encanta, aquilo que nos envolve. Talvez se você fizer uma busca na sua memória, em algum momento você escolheu alguém para ficar com você, para trabalhar com você, ou para fazer qualquer coisa, que você falou, não, aqui vai dar certo, aqui vai, é o cara. E depois você se decepcionou. Mas Deus não. Deus, ele escolhe essas pessoas que normalmente nós não escolheríamos para grandes tarefas, né? E aqui nós vamos olhar para essa jovem. Uma jovem, talvez hoje não chamaríamos ela de mulher no sentido de já madura, mas uma jovem menina, 15, 16 anos, para uma grande tarefa. Para uma tarefa que custaria a sua própria vida. Às vezes nós olhamos para a história de Maria e nós não olhamos com detalhes o que envolveu tudo isso, né? Eu e você queremos ser usados por Deus. À medida que eu estudo a Bíblia, meus irmãos, e à medida que eu estudo, né, os grandes homens, domingo a gente vai terminar mais um pedaço, né, daquele povo que colaborou na Reforma Protestante, mas eu fico me convencendo e eu agradeço a Deus. Eu acho que Deus me levou mais do que eu merecia, porque você trabalhar para Deus envolve muita coisa que às vezes eu e você não estamos preparados para renunciar. E às vezes eu e você queremos ser usados por Deus, às vezes eu e você queremos fazer muitas coisas para Deus, mas eu e você esquecemos o que envolve isso tudo, o que custa nessa dinâmica. E Deus escolheu essa jovem aqui para que através dela nascesse o Salvador. Olha,
E a gente vai ver um pouco das implicações do que significou isso. O que significa de fato ser o protagonista de uma tarefa tão nobre, mas ao mesmo tempo um risco total. Porque a gente só quer olhar o bônus, mas o ônus, né? Então, quanto mais eu olho para essa dinâmica de pessoas que se destacaram no cristianismo ao longo da história, você vai perceber que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, exceções, que não tiveram um custo muito alto a pagar. Pouquíssimas. Nós temos 12 apóstolos, né? Só um que morreu de morte natural. O resto tudo morreu de morte violenta, né? Então, eu quero olhar com vocês aqui, para essa jovem, a gente pensar um pouco sobre as coisas que Deus faz, as escolhas que Deus faz, e a gente aprender. Então, quero ler com vocês, vamos lendo à medida que a gente vai pensando aqui, né? Então, vou ler aqui Lucas 26 e 27 do capítulo 1. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Meus irmãos, aqui no 6º mês, ele está se referindo ao 6º mês da gravidez de Isabel, que ele já colocou no capítulo 1 aqui, nos primeiros versos. Então, Jesus e João Batista são primos, e a diferença deles são 6 meses, né? Então, Jesus é mais novo 6 meses que João Batista. Então, no 6º mês, o mesmo anjo que visitou Zacarias, ele agora visita essa jovem, Maria. E aí, ele vai até onde ele está, lá na Galileia. E aí no verso 26 vai dizer assim, ó: há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Você vê que o texto aqui, ele dá ênfase que ela era virgem, né? E aqui a gente já aprende, meus irmãos, a primeira coisa. Ela era uma jovem, ela estava desposada ou noiva. Então, naquele tempo, os pais arranjavam os casamentos, né? E a noiva ficava até 1 ano na casa do pai, esperando o noivo se organizar. E isso já era um compromisso, como se fosse um casamento. E para desfazer esse compromisso, precisava de carta de divórcio. Então, ela já estava comprometida. A vida dela já estava começando a se engrenar, né? Ela já tinha planos, ela estava desposada, ela era noiva, ela vai se casar com José, né? Um descendente de Davi. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que quando Deus olha para mim, para você, para uma tarefa, os nossos planos, eles são contrariados. Os planos estavam traçados, ela vai casar, ela está organizando o enxoval, está tudo certo. De repente, o anjo aparece. E aqui eu e você aprendemos a primeira coisa, né? Esse domingo, o pastor Nilton pregou Jó 42, né? E Jó vai dizer: Senhor, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meus irmãos, eu e você temos que aprender, crer nesse negócio, que eu e você devemos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não deve surpreender a mim e a você quando Deus contraria os nossos planos. Eu e você gostamos de planejar. E tem gente que planeja melhor do que os outros, né? Porque essa questão do planejamento, tem gente que é bom para planejar, tem gente que só planeja na cabeça. Mas enfim, a gente
planeja. Mas Deus aqui, Ele pegou ela de surpresa. Não, você não vai mais fazer do jeito que você pensava, né? E eu e você temos que aprender isso, meus irmãos. O meu coração, o seu coração, ele pode fazer planos. Mas Provérbio vai dizer que a resposta vem do Senhor. Tiago também vai me lembrar a mim e a você que quem é crente deve sempre dizer, né? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Isso tem que ser natural na minha vida e na sua. O planejamento é bíblico. Deus é um Deus organizado. Você tem que se organizar. Mas ao mesmo tempo, nós estamos sendo guiados dentro de um plano de um Deus que eu e você conhecemos como soberano, mas nós não conhecemos o plano dele. E às vezes nós queremos viver de maneira independente. E quando Deus frustra os nossos planos, e a gente percebe isso, né? Quando eu estava viajando agora, eu nunca lembrei tanto da soberania de Deus, né? Antes de chegar em Mutum, já deu problema. E problema na volta. Problema. E eu falava, meu Deus, que agora? O que eu faço? Meia-noite. E a gente aprende que não, Deus está governando tudo e todos. E a gente tem que aprender a confiar, mesmo que os nossos planos sejam pegos de surpresa. Então aqui é a primeira coisa que a gente aprende. Essa jovem estava com planos e de repente Deus mudou. Vou colocar uma criança nesse negócio aí. Vou colocar um filho, e não de maneira convencional. E a gente já conhece a história, a gente percebe que ela, opa! Mas o fato é que a primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que os planos do Senhor, eles podem nos pegar de surpresa, mas são os planos do Senhor. Então, dos versos 28 a 30 vai dizer assim, ó. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Uma jovem humilde, uma jovem que morava num lugar onde todos eram desprezados. É por isso que é um espanto dela aqui, né? Ela vai descrever aqui o seu espanto por causa do lugar que ela morava. Ela morava em Nazaré, na Galileia. Muitos historiadores nem listam Nazaré dentro da cidade. Alguns historiadores, estava lendo Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século, ele nem lista Nazaré dentro das 65 cidades que ele lista na região ali em volta de Jerusalém. Era tão desprezada, tão insignificante essa cidade, que um anjo chega diante dessa menina e fala, você achou um favor em Deus. E ela, eu? E por que na Galileia? Galileia, meus irmãos, no mapa, ela fazia fronteira com outros povos. Então, a região da Galileia, por fazer fronteira com outros povos, eles eram contaminados, né, pelo paganismo. Então, eles viviam muito perto dos pagãos ou de outros povos. Então, o jeito de falar era influenciado, o estilo de vida era um pouco influenciado por causa desse contato mais próximo. Então, o pessoal da Galileia, né, o pessoal da fronteira, era visto com desprezo. Então, por causa dessa mistura com outros povos, eles eram desprezados. É por isso o espanto de Maria. É por isso que ela fica, opa, não entendi essa saudação. Você vê, ela vai dizer, ó, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. No 29, ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ei, eu sou da Galileia,
Chega um anjo do Senhor e você é favorecida, achaste graça diante de Deus. O que isso significa? É interessante, meus irmãos, que quando a gente vai começar a pensar em como Deus escolheu, por que Deus escolheu, e a gente olha para a condição de vida que Jesus escolheu voluntariamente para nascer. E um comentarista que eu estava lendo, ele vai dizer que essa condição de vida que Jesus escolheu para vir, nascer e viver, nós temos que ver com santa reverência, ele vai dizer. Eu e você esquecemos dos perigos da riqueza, né? Se eu e você tivéssemos a oportunidade de escolher como que a gente ia vir no mundo, a primeira coisa que a gente sabia era rico. Pobre não, Senhor. É muito para nós. Mas você já parou para pensar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele escolheu vir pobre. Escolheu uma mãe pobre, num lugar pobre, de um povo desprezado. Já parou para pensar nisso? E às vezes eu e você queremos viver, né, num materialismo total, onde o que supre as minhas necessidades são coisas. E talvez é por isso que a gente vive num buraco negro dentro do nosso coração. Porque a gente quer coisas. E a gente esquece que o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, se fez pobre. Então esse autor, John Charles Riley, ele vai dizer que nós devemos ver essa condição que Deus escolheu voluntariamente com santa reverência. Por que ela está espantada? Porque ela está como muitos de nós. Deus só escolhe pessoas capacitadas. Deus só escolhe pessoas ricas. Deus só escolhe pessoas bonitas. Deus só escolhe pessoas boas. Deus só escolhe pessoas assim, assado. Deus só escolhe assim, 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 assim. Então, ao espanto, eu, muito favorecida, ei, eu sou de Nazaré. Não foi alguém que disse para Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é a fama de Nazaré. E nós esquecemos, meus irmãos, é que Deus é quem chama, que Deus é quem faz, é que Deus é quem capacita. E há um espanto quando Deus escolhe esse tipo de gente. E nós esquecemos que é esse tipo de gente que Deus escolhe, normalmente. Por isso que nós temos que extirpar da nossa cabeça essa ideia de que para Deus me escolher para alguma tarefa, eu tenho que ser, ou eu tenho que ter, ou eu tenho que estar num lugar especial. Não. Deus procura adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Deus quer um coração quebrantado, um coração contrito. Deus quer alguém humilde, alguém que possa ser usado por Ele da maneira que Ele quer e não da maneira que nós queremos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Eu e você só precisamos de crer e descansar em Deus. Porque Deus está procurando pessoas que queiram servi-lo de todo o coração. Às vezes nós somos crentes, nós esquecemos que nós somos crentes, filhos de Deus, e estamos inseridos no plano de Deus. O problema é que eu e você queremos saber os planos de Deus, né? A gente tem uma curiosidade com aquilo que Deus não diz para mim e para você. E aquilo que Deus disse para mim e para você, e falou assim, além dele dizer, contar, e falou, é isso aqui que vocês precisam saber. Não, mas isso não nos interessa. A gente quer descobrir, né? Eu estava vendo o Heber Campos Júnior falar sobre o descobrir. Deus é quem descobre o oculto, não você. Deus é quem descobre. Ó, eu descobri, está aqui, agora você vem aqui, ó, e leia e aprenda. E eu e você precisamos de entender essas coisas, meus irmãos. Nós estamos dentro de um plano desse Deus. Jesus era rico, e sendo rico se fez pobre por amor de nós. Olha, por isso que o nosso Deus, ele nos confunde muitas vezes. Ele fere a lógica humana. É por isso que os judeus até hoje esperam o Messias. Porque o nosso Messias é poderoso, o nosso Messias é um grande
general, é um rei, é alguém que vai vir acabar com toda essa opressão, é alguém que vai restaurar o trono de Davi. O nosso Messias é poderoso. Aí vem um Messias pobre, de Nazaré, mãe pobre, pai pobre, casa pobre, lugar pobre. Esse Messias a gente não quer, não. Esse Messias eu tô fora. As pessoas que mais aplicam golpes no mundo são os bem vestidos, os bem arrumados e os que falam bem. Não é assim? Porque isso nos impressiona. E a gente acha que para ser usado por Deus, você tem que ter algo especial. E a única coisa, meus irmãos, que eu e você devemos ter de especial é o Espírito Santo habitando em nós e um coração quebrantado e disposto. Maria era a pessoa certa. Ela tinha o que Deus precisava, ela estava no lugar certo. Aí o anjo vai dizer assim para ela: se alegre, você foi alvo do favor de Deus, o Senhor é contigo. A ideia aqui não é que ela é Ave Maria cheia de graça, no sentido de que a graça vem dela. Não, a graça do Senhor se estendeu a ela. Olha o privilégio de ser a mãe de Jesus. Já parou para pensar nisso? A mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Ela recebeu a graça, um favor imerecido de ser o recipiente dessa graça. Aí o anjo vai dizer: se alegre, você foi escolhida dentre toda a terra para uma tarefa única. O Senhor é contigo. E o anjo vai dizer para ela assim, ó: o Senhor é contigo. E eu e você, meus irmãos, constantemente esquecemos dessa verdade. O anjo chegou, deu uma tarefa para ela extremamente difícil. Que tarefa difícil. Você já parou para pensar no primeiro século? Você e eu, que somos um pouco mais velhos, vamos fazer um retrocesso aqui, 15, 20 anos atrás, quando aparecia uma mulher grávida. O que a gente falava dela? Imagina 40 anos atrás, quando aparecia uma mulher grávida, solteira, a gente só não chamava ela de santa e rapadura. Agora imagina no primeiro século, uma mulher aparecer grávida. Já parou para pensar nisso? A tarefa, meu irmão, não era fácil, não. Era uma tarefa de vida ou morte. A tarefa era tão complicada, a tarefa era tão difícil, que um anjo, Deus teve que intervir. Não tinha o que fazer. Um anjo, aí Mateus vai registrar, um anjo tem que visitar José. José, o negócio é o seguinte, fica tranquilo. O que está acontecendo é eu que estou fazendo. Porque, meu irmão, a Bíblia disse, né, que José, um homem justo, ele tentou dar um jeitinho de se safar dessa, porque, gente, que barca furada que eu entrei. Achei que a mulher era boa, de família. Agora imagina o coração dessa jovem. Imagina, meu irmão, o desafio dessa jovem. E às vezes as pessoas esquecem. E falam: nossa, mas eu queria ter sido escolhido como Davi. Aí a mulher: nossa, mas já pensou se Deus me escolhe no lugar de Maria? Às vezes eu e você, no meio da família, não vou nem muito longe, não vou nem colocar na igreja e nem fora, na família, onde nós temos intimidade, você não tem coragem de se posicionar com o crente. Você não tem coragem de falar o que precisa, você não tem coragem de renunciar o que precisa, você não tem coragem de enfrentar o que precisa na família, onde nós amamos, nós conhecemos, nós temos intimidade e liberdade. E eu e você sabemos que se a gente arrumar uma confusão na família, uma semana, 15 dias de distanciamento resolve todo o problema. E assim, e eu e você não temos coragem. Às vezes eu e você não queremos comprar uma briga com o filho, com a esposa, com o marido. Às vezes a gente precisa de comprar essas brigas. Agora imagina essa jovem que foi escolhida por Deus para uma tarefa que ia custar a vida dela. Que ia custar a vida dela. É por isso, meus irmãos, que antes de o anjo explicar para ela, ele vai dizer: o Senhor é contigo. Olha,
No 28 ele vai dizer, alegra-te contigo. E eu e você esquecemos disso. Eu e você esquecemos que Deus é comigo e com você. Quando a gente olha para o chamado de Moisés, Deus vai chamar Moisés e Deus faz a mesma coisa. Moisés, eu tenho um serviço para você aqui, o serviço é esse, mas eu sou contigo. Olha o que Êxodo 3,12 vai dizer assim, ó, Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem envia. Eu vou estar com você, eu sou contigo. E a gente sabe a tarefa de Moisés. Que tarefa? Meu irmão, eu e você não gostamos quando alguém, vou colocar só dentro da nossa família. Eu e você não gostamos quando a esposa ou o marido critica a gente, um cunhado critica a gente. A gente vira no giraia quando alguém fala mal da gente. E às vezes com razão. Fala do nosso caráter, dos nossos pecados, e a gente fica... Agora você imagina, meu irmão, 2 milhões de pessoas metendo o sarrafo no coitado do Moisés. Você tem estrutura para esse negócio? Você não aguenta a sua família, que tem intimidade, que te conhece, e conhece os seus pecados, e há muitas das coisas que eles falam de mim, de você, é verdade. Não tem nem como você falar, não, é verdade. E às vezes a gente fica bicudo com o pessoal da nossa família. Agora você imagina 2 milhões de gente. Aparece um doido, tira eles de maneira miraculosa. E a gente conhece a saída do povo do Egito. Toda hora uma crítica, toda hora uma reclamação. Culpa sua, Moisés, nós estávamos lá de boa. Imagina você ajudar uma pessoa, talvez você já passou por isso, você tira a mão no bolso, tira seu tempo, tira um dinheiro, você vai lá, faz tripa coração para a pessoa aponta o dedo na sua cara e fala assim, é culpa sua. Estou passando isso tudo por culpa sua. É por isso, meu irmão, que Deus deu essa tarefa, mas falou assim, ó, eu sou contigo. Deus está falando assim, ó, não preocupa no que vai acontecer, não. Eu sou com você. Quando o bicho pegar, quando você não souber o que você faz, o que você fala, lembra, eu sou com você. O problema é que eu e você, meus irmãos, esquecemos dessa promessa. Josué do mesmo jeito. Josué recebe o bastão, recebe o problema de Moisés, e aí Deus fala a mesma coisa, ó, como Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você já parou para pensar nisso? Eu e você esquecemos das promessas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu e você esquecemos que Deus está comigo e com você. Eu e você não estamos só nessa jornada dolorosa da vida. A vida não é flores. A vida, meu irmão, ela é mais dor do que alegria. É por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa esperança que nos enche de alegria constante. Porque quando a gente olha para a vida diária, para os nossos medos, para os nossos temores, a gente fica doido. A gente olha para os nossos filhos, o que vai ser desses meninos daqui para frente? Você pega o Noah, olha o mundo que esse menino vai encontrar. Se o Carlinhos, mas a Jailma não suar sangue agora, eles vão chorar sangue depois. E isso vale para todos nós. Sua sangue agora, meu irmão, para não chorar sangue depois. Mas eu e você esquecemos dos nossos afazeres e esquecemos que diante dessas tarefas difíceis, nós não estamos só. Deus está conosco. Deus está do meu lado e do seu lado. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Lucas 1:31 vai dizer assim, ó, e eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria, meus irmãos, ela não assimila muito bem o plano. Aí ela vai e pergunta no verso 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E é interessante que ela faz uma pergunta para o anjo e, à primeira vista, parece a mesma pergunta que Zacarias faz para o anjo.
Só que é diferente a disposição do coração dela para o coração de Zacarias. Zacarias, ele não crê. Ele faz uma pergunta debochada, cínica para o anjo. Então tá bom, eu velho, minha mulher velha, então quer dizer que ela vai dar à luz agora, anjo. E aí o anjo fala, você vai ficar mudo até isso acontecer, para você ver que foi Deus quem falou. Ela não. Ela só está querendo entender. Não, tudo bem, estou disposta. Mas como será isso? Porque eu sou virgem. Ela só está querendo entender o plano de Deus. Ela falou, eu sou virgem, não tenho relação com homem nenhum. E alguns liberais, a própria teologia católica, ela quer endossar que a virgindade perpétua de Maria, né? E a palavra almar, que está lá em Isaías 7, da promessa que a virgem conceberá à luz um filho, aquela palavra no hebraico, ela pode ser entendida como uma jovem mulher, uma jovem moça. Não necessariamente uma virgem, uma mulher que é virgem nos termos que nós conhecemos hoje. Então ela está aqui, peraí. Como que será esse negócio aí? Porque eu não tenho relação. Então, você vê o que ela entendeu. Você vai ficar grávida, mas eu não tenho relação, eu nunca dormi com ninguém. Como que vai ser isso? Então, ela tinha essa dúvida e ela pergunta para o anjo. Ela entende. E é interessante, no verso 35, ela está disponível para o plano de Deus. Olha o que ela vai responder no verso 35. Então disse Maria ao anjo, no verso 34, né? Que eu li agora, no verso 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo, meus irmãos, diz a Maria como tudo ocorrerá e informa sobre essa gravidez milagrosa. E ela informa primeiro a quem? Primeiro a Isabel. Isabel experimentou essa gravidez milagrosa. Agora é a vez dela. Agora é Maria. Mas o anjo disse a coisa mais importante para que ela não se esquecesse e que eu e você não devemos esquecer. O Senhor é contigo. É isso que eu e você não devemos esquecer. O problema das coisas que assaltam o nosso coração é que eu e você esquecemos que Deus é conosco. Observe, ela provavelmente já pensou, passou na cabeça dela todas essas implicações de alguém aparecer grávida naquele estado. Mas ela entendeu. O Senhor é contigo. E às vezes eu e você esquecemos da promessa, que eu e você nunca devemos esquecer que o Senhor está conosco. Ela não entendeu, mas ela creu. Senhor, tudo bem. No verso 37 vai dizer, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus aqui está lembrando a ela que tudo aquilo que Ele prometeu até então já havia cumprido. E tudo aquilo que Ele está falando para ela, e tudo aquilo que Ele ainda vai prometer, vai se cumprir. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. O Senhor é contigo, eu e você nunca devemos esquecer. As promessas que Deus fez lá atrás, e que se cumpriram durante todos esses anos e que ainda irão se cumprir, são promessas verdadeiras. O que é possível para Deus e impossível para os homens, porque Deus é Deus e nós não somos. E às vezes nós esquecemos que depende de nós e não depende de mim, de você, depende de Deus. E aí no verso 38, olha o que Maria vai dizer. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela responde de maneira alegre e voluntária, meus irmãos, o plano de Deus.
Ela assume o risco. Tudo bem, não tem problema. Eu vou, Senhor. Eis-me aqui. Você consegue compreender, meus irmãos? Às vezes a diferença minha, sua e de algumas pessoas diante das tarefas que Deus coloca diante de nós? E eu e você não temos tarefas tão dolorosas como essa. Eu e você temos que só dar um bom testemunho, ser crente aonde Deus nos colocou, na família, no emprego, na igreja. E às vezes nós fazemos como Eli. Nós amamos mais as coisas do que o próprio Deus. Nós não queremos assumir o risco, nós não queremos perder. Nós não queremos perder tempo, nós não queremos dar tempo, nós não queremos perder dinheiro, nós não queremos dar dinheiro, nós não queremos aprender, nós não queremos ensinar. Porque nós estamos tão envolvidos no nosso reino, as nossas tarefas só envolvem nós mesmos. Por isso que há uma necessidade constante de avaliar aquilo que você faz. Se é para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Essa jovem aqui, meus irmãos, ela assumiu voluntariamente, de maneira alegre: Senhor, eis-me aqui, cumpra seu plano em mim. Mas o texto aqui, meus irmãos, não está falando da jovem. O texto aqui está apontando para Cristo. Mateus 1:21 vai dizer que ele deveria chamar Jesus por um único motivo, porque ele é o Salvador do povo. Ele iria salvar o povo do pecado. Por isso, o plano é maior. Você e eu estamos inseridos no plano, mas não é sobre mim, é sobre você. Você não é o centro de Deus. Você não é o ouro puro de Ofir. Você não é precioso. Você é apenas um recipiente da graça de Deus. E você tem que agradecer a Deus, porque Ele te escolheu para alguma tarefa. Meus irmãos, é sobre Ele, sobre o Salvador, não sobre mim e sobre você. Olha o que vai dizer o verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa jovem, ela responde alegremente, voluntariamente a um plano de Deus que ia custar, ou talvez custaria a vida dela. Meu irmão, pare e pensa a vida dessa mulher. Você acha que foi fácil ser mãe de Jesus? A Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus não eram convertidos. Não é assim que a Bíblia diz? Agora você imagina o problema familiar que essa mulher tinha? Ah lá, o preferido da senhora. Você acha que isso não acontecia? Ah, mas é Jesus. Imagina o que essa mãe escutou. Imagina os problemas familiares que ela teve que aguentar. Dos irmãos chamando ele de louco. Os irmãos chamando ele de... Esse tem problema. Ninguém cria nele. A mãe sabia quem ele era. E ela estava administrando isso tudo. Ela que teve um filho perfeito, um filho sem pecado. Ela que era a mãe do Messias. Ela viu ele sendo morto de maneira cruel, de maneira injusta. Ela estava lá. Ser mãe de Jesus é um privilégio, mas custou tudo para ela. À medida que Jesus ia crescendo, ela talvez tinha um aperto no coração dela. Ela sabia que algo ia acontecer. Por isso, meus irmãos, que o que acontece na minha vida e na sua vida, na nossa vida, não é sobre nós, é sobre Cristo em nós. Quando Deus aperta, quando Deus espreme, o que vai sair desse negócio? É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? O Espírito de Deus habitando em nós. Para que a excelência seja de Deus e não de nós mesmos. Deus, ele vai nos quebrar.
Deus ele vai nos dar o privilégio de servir a Ele aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, custando até mesmo a nossa vida, custando os nossos recursos, custando a nossa saúde. Mas é que, para que a excelência do poder de Deus apareça, e não nós, para que nós venhamos a depender de Deus e não de nós. É por isso que o Senhor é contigo. E eu e você às vezes esquecemos disso. Ai, que eu estou sozinho, ninguém olha para mim. Não, meu irmão, Deus é contigo. Você e eu temos que entender isso. Eu e você temos que entender isso. É sobre Cristo. O reinado não terá fim, Ele é Deus. Ele é o soberano. Você e eu estamos dispostos a sofrer os efeitos colaterais de servir a Jesus? Paulo foi claro, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Você está disposto a denunciar o pecado? A começar de dentro de nossa casa? A começar entre nós mesmos? A confessar os nossos pecados para Deus? Meus irmãos, nós chegamos num tempo de igreja, nós estamos chegando, coisas piores vão acontecer, onde eu e você não podemos mais viver essa vida dicotômica. Crente só Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, crente domingueiro. Não, meu irmão. Nós temos que vestir a camisa e entender que o cristianismo custa tudo ou não custa nada. Lembra a parábola do tesouro? Quando eu e você encontramos esse tesouro, nós abrimos mão de tudo para obter esse tesouro. Quando a gente encontra a pérola, a gente se desfaz de todas as outras, porque é aquela só que importa. É sobre Cristo. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas é para que a excelência do poder dele se aperfeiçoe em nós. Nós vamos ser moídos, meus irmãos, para que a glória dele apareça e eu e você possamos fazer igual João Batista. Porque a gente gosta de cantar, né? Que ele cresça, eu diminua, ele apareça. E a gente canta forte. Mas na hora que Deus começa a aparecer e te diminuir, te amassar, você começa, Senhor, não, assim não, Senhor. Que eu e você, meus irmãos, possamos olhar para o exemplo dessa mulher, que não tem diferença nenhuma em mim e em você. Ela era uma jovem que tinha seus temores, como eu e você temos hoje. Mas ela falou, eis-me aqui, Senhor. Essa tarefa é difícil, mas o Senhor é comigo. E que eu e você, meus irmãos, possamos entender isso e fazer disso uma prática na nossa vida. Que nós possamos amar a Cristo como essa mãe amou. E eu gosto do cântico dela, no verso 43. No verso 46 ela vai dizer assim, para a gente encerrar. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E assim vai a oração dela. O poderoso me concedeu um favor, eu fui agraciada. E eu e você, meus irmãos, fomos agraciados com a salvação. E que eu e você possamos entender e viver de acordo com esses nossos irmãos que enfrentaram tudo e todos, para que o Evangelho chegasse até mim e até você. Que você ore para que Deus te ensine, para que você ore para que Deus te use. Para que você entenda que você não está só. Para que nós possamos olhar para exemplos como esse e aprendermos que Deus só quer um coração aberto a ser usado. Tem um ditado que diz, né, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É porque é na força de Deus e não na sua, não na minha. Deus, quando Ele chamou ela
e chamou outros, e chamou a mim e você, meu irmão, Deus, ele não tem problema com mão de obra. O problema na igreja, esse evangelho fraco, morno. E aí a gente acha que Jesus está desesperado atrás de seguidores, de likes. Não. É um privilégio para mim e para você ter sido encontrado por Ele. É um privilégio nosso trabalhar para o Senhor, fazer por Senhor. É por isso que todas as vezes que quando eu e você sabemos que temos que ler, temos que estudar, temos que orar, temos que vir ao culto, temos que servir ao Senhor, isso não deve ser um peso para mim e para você, porque é um privilégio, porque Deus poderia fazer tudo isso sem mim e sem você. Mas Ele nos torna participantes da sua graça, por amor. E a gente tem que entender isso. Quando você de fato entender e crer nisso, aí a nossa resposta começa a ser diferente. Começa a ser uma resposta alegre, voluntária. E aí, servir ao Senhor não será mais um peso, será uma alegria. Amém?